Estatuto da Criança e Adolescente, continuando o artigo 98 que nós paramos, parágrafo 10, das medidas específicas de proteção. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo nos casos que entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Então, recebido o relatório, que relatório? Como eu já falei, o relatório que quem vai receber a criança de um programa de acolhimento familiar faz. Então, ele vai receber esse relatório e o Ministério Público terá o prazo de 15 dias. Depois que ele recebeu esse relatório, né, o Guilherme, Nassif, enfim, o Rioli ali, eles terão 15 dias para ingressar, né, com uma ação de destituição do poder familiar. Por quê? Porque vai ser um relatório falando que a criança não pode voltar para casa. Então, o Ministério Público tem 15 dias para ingressar com a ação, depois que recebeu o relatório, para destituir o pai do poder familiar ou a mãe, salvo nos casos que se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Então, recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para ingressar com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Então, o promotor tem 15 dias, depois que recebeu o relatório, que a criança não pode voltar para casa, para ingressar com a ação de destituição do poder familiar, salvo se ele entender, ou seja, se ele achar que é necessário um estudo complementar, ele não entra com essa ação em 15 dias. Então, ele tem esse prazo de 15 dias para ingressar com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda, tá? A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar. Então, a autoridade judiciária manterá em cada comarca, o juiz vai manter em cada comarca ou fórum regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como com as providências tomadas para sua reintegração familiar, para voltar para casa, o que foi feito para voltar para casa ou o que foi feito para colocar em família substituta em qualquer das modalidades do artigo 28. Então, o juiz que vai manter aonde? O juiz vai deixar onde isso? Em cada comarca ou fórum regional esse cadastro da atualização dessas crianças. Terão acesso a esse cadastro o promotor, vou toda hora perguntar quem tem acesso a esse cadastro. O MP, Conselho Tutelar, Karina Net, e o órgão gestor da assistência social, as pessoas da assistência social e os conselhos municipais. São 4 que têm acesso ao cadastro das crianças que são acolhidas em acolhimento familiar ou reintegração familiar ou institucional, né? O MP tem acesso a esse cadastro, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Rioli, a Karina, a Anete, aí o povo da assistência social, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais, Marco César, estou brincando, e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, né? Que incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir
o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. As medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. As medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Então, as medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. As medidas de proteção deste capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou do adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judicial. Então, se verificada a inexistência de um registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, né? Se não tem nada na certidão de nascimento, ela não tem certidão de nascimento, como que nós vamos fazer o assento do nascimento, o registro desse nascimento dessa criança ou adolescente será feito dos elementos que nós temos. O que temos aqui? Que dia que você acha que nasceu? Quem você acha que é o pai e a mãe? Ué, assim. Mediante o quê? Requisição do juiz, mediante requisição da autoridade judiciária. Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo. Então, os registros e certidões necessários Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Então, os registros e certidões necessários à regularização aqui deste artigo são isentos de multas, de custas, emolumentos e gozam de absoluta prioridade. É de graça e rápido, tem que ser rápido. Caso ainda não definida a paternidade, quem é o pai? Não sei. Ainda não definiu quem é o pai? Será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação. Caso ainda não definida a paternidade, quem é o pai, será deflagrado um procedimento específico destinado à sua averiguação. Vai ser feito um procedimento, provavelmente, de investigação de paternidade, né? Caso não saiba quem é o pai, será feito um procedimento para averiguar quem é o pai. Nas hipóteses previstas do parágrafo 3º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação. Então, qual que é o parágrafo 3º? Se não tem pai, né? Não foi definida a paternidade, é dispensável a investigação de paternidade do Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. Aí não precisa mais saber quem é o pai. Então, no caso de não saber quem é o pai, você não precisa, é dispensável ajuizar a ação pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. Então, não precisa fazer investigação de paternidade se a criança foi encaminhada para adoção. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Do artigo 102. Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai. Então, os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo,
do nome do pai no assento de nascimento são de graça, isentos de custa, multa, emolumento, gozando de absoluta prioridade. Já falei isso, né? Os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multa, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. O que quer dizer? Quer dizer que não precisa pagar a certidão de nascimento quando for registrar, sim, aqui pelo ECA, através do juiz. São gratuitos a qualquer tempo, de grátis ao tempo inteiro, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e na certidão. Já falei, né? São gratuitos a qualquer tempo, a averbação requerida no reconhecimento de paternidade no assento de nascimento. Reconhecimento de paternidade, vamos registrar a certidão de nascimento, é gratuito. Que bom, não precisa pagar, né? O povo não tem dinheiro mesmo, paga para nascer, paga para morrer. Então são gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida no reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. São gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. Muito bom.